Olá, alunos! Esta gravação é da disciplina de Filosofia para a turma do primeiro ano e vamos estar falando sobre filósofos pré-socráticos. O que estudam os pré-socráticos? Os pré-socráticos são conhecidos na história da filosofia como filósofos da natureza, físicos, naturalistas ou pré-socráticos. A razão para serem chamados assim é o fato de terem se dedicado a compreender e explicar a natureza, o mundo, o universo e todas as coisas. A pergunta básica que todos se colocaram é: de onde vêm todas as coisas? Já a expressão pré-socrática significa anterior a Sócrates. Os filósofos da natureza viveram no século 7 e 6 a.C. Já Sócrates nasceu no século 4 a.C. Esta é a razão para tal denominação. Talvez aqui vocês podem ficar em dúvida, por causa que aqui falaram, né? Que os filósofos, né? O termo pré-socrático refere-se aos filósofos antes de Sócrates, né? E aqui os séculos de Sócrates está menor do que o século dos outros, né? Porque aqui é século 6 a 5 e aqui é o século 4. Mas é que antes de Cristo vinha ao mundo, os anos eram contados voltando para trás. Então, aqui vocês podem ver que século 6 e 5 a.C., já o Sócrates, né, nasceu no século 4. Então, os séculos iam voltando. Era século 7, 6, 4, eles iam voltando, tá bom? Então, aqui, né, quando fala aqui que é o século 7 e 6 a.C., e Sócrates nasceu no século 4, então deu diferença aqui para o século 6, deu diferença de 2 anos, né? São 2 séculos de diferença, ok? A área de estudo desses filósofos é chamada dentro da filosofia de cosmologia. Essa é uma palavra formada por cosmo e logia, que significa estudo dos cosmos. Cosmo é um conceito grego para o universo, o conjunto de todas as coisas. Remete à ideia de ordem, harmonia. Observe como a natureza é ordenada, harmoniosa. A sequência de estações, movimentos de migração de pássaros, as marés, todos esses são fenômenos que manifestam uma certa organização. O resultado disso, para os gregos, era um universo harmonioso e belo. A palavra cosmético tem relação com essa ideia inicial de cosmos, como algo que é belo. Tales de Mileto. Tales nasceu no século 7 em Mileto, uma cidade grega, e é considerado o primeiro filósofo, porque foi o primeiro a propor uma explicação racial e naturalista para a origem e funcionamento de todas as coisas. A questão que Tales colocou é qual o princípio de todas as coisas. Além de conhecermos o pensamento de Tales, é importante entender um aspecto metodológico do estudo da filosofia. Muitas vezes encontramos palavras na filosofia como a palavra princípio, cujo significado já conhecemos. Porém, elas têm na filosofia um significado um pouco diferente daquele encontrado na linguagem comum. Na linguagem comum, o princípio significa o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou processo, começo, início. No pensamento dos filósofos da natureza, essa palavra, além disso, significa o fim último de todas as coisas, e aquilo que as sustenta. É aquilo que permanece sem mudança nas transformações pelas quais passa a natureza. Para entender o conceito de princípio, é útil uma analogia. Imagine que um filósofo da natureza perguntasse qual o princípio de uma garrafa PET, por exemplo. Com essa pergunta, ele estaria querendo saber o elemento básico a partir do qual ela é formada, que sustenta a sua existência, e no que ela se transforma quando deixar de existir. Neste caso, o princípio é o elemento químico associado ao petróleo. E é a partir dele que a garrafa é gerada. E caso seja derretida, é nele que ela irá se transformar. Tudo surge da água. O que Tales pretendia, portanto, ao perguntar qual o princípio de todas essas coisas, era algo análogo. Buscava um elemento fundamental do qual todas as coisas se originam e no qual todas se tornam no momento que deixam de existir. E qual a sua resposta?
Para Tales, esse elemento era a água, ou seja, esse filósofo acreditava que todas as coisas eram geradas a partir da água. Não restou nenhum texto escrito por Tales, de modo que não sabemos ao certo por que ele acreditava que a água era o princípio de todas as coisas. Alguns intérpretes posteriores fizeram algumas suposições para explicar essa concepção. Uma delas é a versatilidade da água. Esse elemento pode passar por mudanças como evaporação e condensação, se tornar líquida, sólida ou gasosa. E apesar de todas essas transformações de estado, ela permanece sempre a mesma substância. Ora, é justamente isso que precisa um elemento básico, que permaneça inalterado, mesmo com as transformações pelas quais aquilo passa, aquilo que compõe. Além disso, está presente nas mais diferentes coisas da natureza. Ela é essencial para as plantas e animais. Tales pensava, inclusive, que a terra flutuava sobre a água. Lista de pré-socráticos. Tales foi o iniciador da escola de Mileto. Seus discípulos deram continuidade às suas investigações, mas chegaram a conclusões diferentes. Anaximandro e Anchimenes defendiam que o elemento primordial da natureza era, respectivamente, o apeiron, que designa algo infinito, portanto, imortal e indefinível, e o ar. As questões cosmológicas estiveram presentes no pensamento grego por um longo período. Uma das contribuições mais conhecidas a essa discussão talvez tenha sido feita por Demócrito, ano de 460 a 371 a.C. Segundo esse filósofo, nada existe exceto átomos e o espaço vazio. Ele acredita que a realidade era formada por pequenas partículas indivisíveis, chamada por ele de átomos, que em grego significa simplesmente não divisível. As diferentes coisas existentes nos cosmos eram formadas por diferentes combinações dessas partículas minúsculas. A lista abaixo contém alguns filósofos pré-socráticos mais destacados. Temos Tales, que acreditava que tudo é composto pela água. Temos Anaximandro, que acreditava que a origem de todas as coisas era ilimitada. Temos Anaximenes, que acreditava que o ar, né, a partir do ar surgia todas as coisas. Heráclito dizia que a natureza tudo flui e todas as coisas são constituídas a partir do fogo. Pitágoras afirmava que tudo é formado de números. Parmenides defendia que toda mudança é ilusão. Empedocles afirmava que a natureza é formada por 4 elementos: terra, ar, água e fogo. E Demócrito, que foi um dos responsáveis pela criação do atomismo. O que há de novo em suas ideias? Os filósofos não foram os primeiros a se perguntar qual a origem das coisas e tentar compreender os fenômenos da natureza. Antes de Tales e seus sucessores, esse papel cabia ao pensamento mitológico. Mitos de diferentes tipos explicavam a origem do mundo, os processos observados na natureza, o lugar ocupado pelo homem no conjunto de cosmos e muitas outras questões. Mitos geralmente fazem parte da tradição oral de uma cultura, mas conhecemos muito da mitologia grega, graças ao trabalho de Homero e Hesíodo. O primeiro é o autor da Ilíada e da Odisseia. O segundo escreveu os trabalhos e os dias de Teogonia. No último, narra a formação da Terra e dos deuses. Para compreender melhor a diferença entre o pensamento filosófico nascente e a mentalidade mitológica, considere a seguir o exemplo de explicação da mudança nas estações do ano. Exemplo de um mito. Com a finalidade de entender a diferença entre as estações do ano, existia a lenda de Deméter, deusa do interior da terra ligada à fertilidade do solo, e sua filha Perséfone. Contava-se que Hades, deus do mundo subterrâneo, o inferno, buscando encontrar uma esposa, decidiu raptar Perséfone. Foi então que Deméter, mãe de Perséfone, saiu à sua procura, tanto no Olimpo, moradora dos deuses, quanto na terra. Por não encontrar sua filha, Deméter ficou preocupada, irada e muito triste. Tais sentimentos causaram uma seca prolongada, já que ela era a deusa da fertilidade do solo. Para tentar acalmá-la, Zeus, deus dos deuses, resolveu intervir e fez um trato com seu irmão Hades.
Perséfone teria que passar 6 meses do ano ao lado de Hades, no mundo subterrâneo, e os outros 6 meses ela estaria liberada para passar ao lado da mãe. Isso, para os gregos, explicaria a origem do universo. Esse seria o período em que Perséfone estaria ao lado de Hades e sua mãe muito triste. Por outro lado, os 6 meses de fertilidade de flores, primavera e verão, seria o tempo em que a moça passaria ao lado de sua mãe. Então, isso aí, né, que é antes dos pensamentos filosóficos, existiam os mitos. E esse aí é um mito que explica as estações do ano. Agora, nós temos as atividades, vocês vão tentar fazer as atividades. As atividades, temos atividades com questões de marcar X e temos atividade com questões escritas. E temos também as atividades complementares, que vocês vão estar respondendo. Para auxiliar vocês a responder essas atividades, além dessa gravação da aula, eu estarei disponibilizando também um link de um vídeo que vocês estarão assistindo na internet. E, após vocês assistirem, vocês tentam fazer as atividades, e se tiverem alguma dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Bons estudos!